Dona Formiguinha morava em uma casinha muito pequenininha, construída sob a raiz de uma enorme árvore. Certa manhã, vendo que sua despensa estava vazia e o inverno começava a chegar com seus primeiros flocos de neve, agasalhou-se bem, saindo em busca de alimentos. E apressadamente caminhava Dona Formiguinha em direção às verdes folhinhas que ainda resistiam ao inverno, quando, de repente, parou. Oh, que dor! Logo agora que esse floco de neve foi cair bem em cima do meu pezinho. Oh, não consigo tirá-lo de cima do meu pé. Se for esperar que a neve se derreta sozinha, acabarei morrendo de frio. O que farei? Já estava Dona Formiguinha desanimada e sem nada poder fazer, quando vê que o sol vem passando bem perto, a tudo iluminando com sua luz. Sol, o senhor que é tão grande e quente, por favor, faça com que a neve que prende meu pezinho se desmanche. Sinto muito, Dona Formiguinha, mas nada posso fazer. Mais forte do que eu este pé de milho, e faz sombra e não me deixa derreter a neve. E estou com pressa, porque o inverno já vem aí e posso me resfriar. Oh, pé de milho, o senhor que é tão grande e poderoso, chegando até a fazer sombra ao sol, ajude-me. E o alto pé de milho, curvando-se para melhor ser ouvido por Dona Formiguinha, respondeu: Que pena, Dona Formiguinha. Também não posso fazer nada. Existe o rato que é mais forte ainda do que eu, pois me rói comendo todas as minhas espigas. Fale com ele. Oh, meu Deus, e agora? Como será que conseguirei falar com o ratinho? Não vejo nenhum por aqui. Como não? Aqui estou eu. Gostaria muito mesmo de ajudar a senhora a tirar o pezinho de baixo deste monte de neve. Mas muito mais forte do que eu é o gato, que me persegue e muitas vezes consegue me pegar. Ele sim poderá ajudar a senhora. E já estava Dona Formiguinha desesperada e chorando com medo de nunca mais conseguir sair dali, quando houve um miado. Miau, miau. Dona Formiguinha, será que a senhora viu por aqui um ratinho muito malandro que anda roendo o pé de milho? Miau. Que bom o senhor ter chegado, gatinho. Eu vi o ratinho, sim, mas já foi embora há bastante tempo. Por favor, senhor gatinho, o sol me falou que o pé de milho poderia me ajudar. O pé de milho garantiu que o ratinho conseguiria, mas o ratinho afirmou que só o senhor dará um jeito. Salve-me, senhor gatinho. Eu, Dona Formiguinha? Não, que nada. Forte e valente mesmo é o cachorro, que toda vez que corro atrás do ratinho, ele corre atrás de mim e me faz fugir de medo. Miau. E lá se foi o gatinho, correndo para ver se ainda conseguiria alcançar o ratinho. E Dona Formiguinha, gemendo de dor e de medo, animou-se ao ouvir os latidos do cachorro. Oh, que bom! Aí vem o cachorro. Tenho certeza de que ele me ajudará. Bom dia, Dona Formiguinha. A senhora viu um gatinho passar por aqui? Eu preciso pegar aquele malvado que vive perseguindo um pobre ratinho deste tamanhinho. A senhora viu? Vi sim, senhor cachorro, mas ele já se foi há muito tempo. E me disse que o senhor poderia, num instante, tirar o meu pezinho debaixo desta neve. Que nada, Dona Formiguinha. Bem que eu gostaria. Mas se eu me demorar, o homem que é muito mais forte do que eu, me apanha e me prende numa corrente para sempre. Aí eu tenho que sair correndo agora mesmo. E lá se foi o cachorro, com suas orelhas em pé, em desabalada carreira, latindo sempre. E a pobre formiguinha cada vez mais desanimava. Já estava mesmo conformada com sua sorte de acabar ficando gelada como um sorvete quando vê alguém chegar. Oh,
moço, eu sei que só o senhor poderá me salvar. Eu sou tão pequenininha e o senhor tão alto e forte. Tira o meu pezinho debaixo desse monte de neve. Por favor, tira, moço. Dona Formiguinha, que pena. Veja, senhora, todo este meu tamanho e força me foram dados por Deus. Tudo o que existe no mundo foi feito por Deus. Ele, sim, é o mais forte de todos. Peça a Ele. E enquanto a neve começava a cair em maior quantidade e força, já quase cobrindo todo o pequenino corpo de Dona Formiguinha, ela com grande esperança olhou para o céu e pediu: Oh, Deus, o senhor que é o mais forte, que fez o homem que corre atrás do cachorro, que persegue o gatinho, que procura sempre apanhar o ratinho, que com seus afiados dentinhos rói o pé de milho, que com sua altura faz sombra ao sol, o senhor que fez tudo o que existe sobre a terra, ajude-me, por favor, a soltar o meu pezinho. E Deus lá no céu, que tudo vê e tudo escuta, sorrindo com bondade e meiguice, ordenou que acabasse o inverno naquele mesmo instante e viesse a primavera. E de repente, toda a neve que havia caído sobre a terra se desmanchou, e do chão começaram a nascer lindas flores, e os campos cobriram-se outra vez de um verde maravilhoso. Feliz e agradecida, lá se foi Dona Formiguinha em busca de alimentos, certa de que nunca mais deveria deixar sua despensa sem comida suficiente para que pudesse passar o inverno sem se arriscar a ficar presa na neve. E lá vou eu buscar comidinha, pois não vou nunca mais deixar na minha linda casinha a despensa vazia ficar. Fátima era uma linda princesinha que vivia em uma cidade muito longe chamada Samir. Morava em um bonito castelo rodeado de maravilhosos jardins cheios de flores, repuxo e pássaros. Mas Fátima andava muito triste porque sua mãe há bastante tempo se encontrava doente e nada havia que a fizesse melhorar. O que será que mamãe tem? Já vieram tantos médicos e mágicos, mas nenhum conseguiu curá-la. Nem sequer fizeram com que ela se levantasse da cama, mesmo por alguns minutos. A mãe de Fátima, uma bondosa rainha, estava sendo tratada por um mágico que ficava longo tempo junto à sua cabeceira, trazendo sempre nas mãos um cofre de perfumado sândalo que ninguém conseguia saber o que continha. E Fátima, menina muito curiosa, tinha uma vontade enorme de abri-lo. Ainda hei de ver o que tem dentro daquele cofre. Qualquer dia desses, quando o mágico se descuidar, ainda irei abri-lo. Que vou descobrir? Ah, isto é que vou. Um belo dia, quando o mágico distraído saiu do quarto de sua mãe e se esqueceu de levar o cofre consigo, Fátima lá entrou na ponta dos pés e... Ah, hoje sim! Finalmente eu vou conseguir saber o que há dentro do lindo cofre. Tenho quase certeza que são maravilhosas joias. E se de alguma eu gostar, vou pedir ao mágico para que me dê de presente. E pensando assim, chegou Fátima junto ao misterioso cofre. Segurando-o, começou a fazer força para que a fechadura de ouro arrebentasse. Que perfume suave tem este cofre. Mas como é forte essa fechadura. Será que vou conseguir abri-lo?
está começando a abrir. Oh, o que é isto? Mal havia Fátima levantado um pouquinho a tampa do cofre, uma nuvem de fumaça começou a sair de dentro dele e um enorme gigante foi se formando. Quando a mãe de Fátima, que acordara com um barulho, viu aquilo, caiu desmaiada sobre os travesseiros em profundo sono. Muito obrigado, minha querida princesinha. Eu devo a sua grande curiosidade à minha liberdade. O mágico, o médico e sua mãe me prendeu neste cofre. E somente ele sabe as palavras mágicas que farão com que eu fique preso novamente. A não ser que eu queira, de livre e espontânea vontade, nele entrar outra vez. Mas isto é que não. Agora estou livre. Livre! Adeus, princesinha curiosa. Oh, o que fui fazer? Por que sou tão curiosa? Agora a mamãe e o mágico ficarão muito zangados comigo. Enquanto Fátima continuava a chorar, entra o mágico e, ao ver o cofre aberto... Você cometeu um grande erro, Fátima. Eu havia prendido o gênio causador do mal que sofre sua mãe. Mais alguns dias e ela estaria curada. Agora, enquanto não encontrá-lo e prendê-lo novamente, sua mãe ficará dormindo. Vá, procure encontrá-lo e fazer com que outra vez entre no cofre. Mas você terá que ser muito esperta, muito mesmo. Ele é bastante sabido. Aqui tem o cofre. Leve-o e boa sorte. Mas, meu sábio mágico, como poderei achá-lo se o gênio saiu pela janela e não mais o vi? Ele mora na Floresta Encantada. Dizem que num lugar muito difícil de ser encontrado, mas só você poderá tentar. Fátima saiu e, depois de andar muitos dias, chegou à Floresta Encantada. Seu medo era grande. Muitos bichos lá viviam. Alguns bonzinhos e mansos que nem notavam sua presença. Outros ferozes que, mal a avistavam, corriam querendo apanhá-la. Tudo isto porque foi uma menina curiosa. Antes não tivesse mexido no cofre. Agora estou aqui sozinha e nem sei como encontrar o gênio. E lá foi a princesa Fátima, cada vez mais caminhando pela floresta dentro. De repente... Oh, que lindo castelo! Como é grande! Quem será o rei deste lugar? Vou subir esta escadaria e quem sabe se lá em cima encontrarei alguém. E subindo apressadamente as escadas, somente parou à porta do castelo, onde 2 gatos montavam guarda, vestidos com armaduras douradas e segurando uma grande lança vermelha. Aonde vai correndo desta maneira, linda menina? Não sabe que este é o castelo do Rei Gatão, onde é proibida a entrada de qualquer pessoa que não seja da nossa raça, os gatos? Por favor, senhor gatinho, eu preciso muito ver o seu rei. Quem sabe ele poderia me ajudar. Por favor, leve-me a ele. E o gatinho, com muita pena, concordou em levá-la à presença do rei. Lá estava, numa grande sala, rodeada de cortinas vermelhas e brancas, num trono de ouro e diamantes, o Rei Gatão. Seja bem-vinda, menina de outras terras e outra raça, que atrás ao meu reino. E depois de ouvir as explicações que a princesa Fátima deu, meio preocupado, falou o Rei Gatão. Minha princesinha, somente poderei mostrar onde mora o terrível gênio. Nada mais, nada mais. Se eu fosse você, desistiria e voltaria para o seu castelo. É muito perigoso mesmo.
Levando a princesinha Fátima até a janela, mostrou uma grande torre onde morava o gênio. Agradecendo, lá se foi correndo, chegando depois de caminhar bastante à frente de um castelo em forma de alta torre, de pedras todas cheias de pontas. Tomara que eu encontre o gênio. Não sei como farei para que ele entre novamente no cofre, mas vou tentar. Ah, minha princesinha. Então veio visitar o gênio, é? Entre. Não, senhor gênio, não vim visitá-lo, não. Vim apenas para lhe dizer que não acredito que o senhor tão grande, com este corpo todo, consiga caber dentro desse cofre tão pequenininho. Então você duvida, Pois fique sabendo que eu sou mais perfeito de todos os jeitos. E se eu quiser, poderei caber até dentro de um buraco de uma agulha. É? Pois eu não acredito. Acho mesmo que o senhor estava escondido atrás da cortina do quarto de minha mãe e agora quer me enganar. Oh, mas que princesinha teimosa! Pois se duvida, olhe só! Dizendo isso, o gênio foi diminuindo, encolhendo, até ficar do tamanho de um ratinho, pulando para dentro do cofre. Num salto, a princesinha fechou a tampa do cofre e correu de volta ao castelo de sua mãe. Senhor Mágico, aqui está o gênio novamente preso no cofre. Por favor, faça com que minha mãe fique boa. Prometo nunca mais ser curiosa. O mágico, comovido com a coragem e dedicação da princesinha Fátima, fez com que a rainha abrisse os olhos que, pulando da cama, correu a abraçar sua filha comovidamente. Oh, mamãe, como estou feliz. Agora poderemos outra vez juntas passearmos todas as manhãs pelos jardins e ouvir o canto dos alegres pássaros. A nossa história começa em uma fazenda muito bonita, com os campos cobertos de um verde lindo, riachos, cachoeiras e um maravilhoso e grande lago. Havia nesta fazenda muitos animais e aves: bois, carneirinhos, porquinhos, grandes e imponentes cavalos e um enorme galinheiro cheio de alegres pintinhos, galinhas, patos e outras aves. Um dia, Dona Pata procurou um canto bem sossegado e aí fez seu ninho, onde pôs uma porção de ovos, começando a chocá-los. Lá ficou Dona Pata muito séria e compenetrada, à espera de que o tempo passasse e os patinhos nascessem. Depois de muitos dias, estava Dona Pata dormindo tranquilamente, quando acorda assustada, pondo-se a gritar. Venham todos ver, venham depressa. Meus filhinhos já começaram a bicar os ovos para sair. Devem ser lindos, meus patinhos. Vejam este aqui já com a cabecinha fora do ovo. Ah, meus filhinhos, como são bonitinhos. E realmente os patinhos começaram a sair de suas cascas. Eram muito espertinhos, de olhos vivos e com a penugem bem amarela, como todo patinho novo. Punham suas cabecinhas fora do ninho e ficavam maravilhados com a linda paisagem que viam. Mas, de repente, Dona Pata ficou muito preocupada e pensativa. Por que será que logo o maior ovo ainda não foi bicado pelo patinho que está lá dentro? Estou ansiosa para ver. Pelo tamanho, deve ser um patinho muito grande e forte. Bem, o jeito é esperar. E foram passando os dias e
nada do patinho sair de dentro do ovo. Um dia, o ovo começou a se mexer e partiu-se. De dentro dele saiu um patinho todo cinzento, bem maior que os outros, mas muito feio e desajeitado. Satisfeita e orgulhosa, Dona Pata, assim que os patinhos aprenderam a andar, levou-os ao lago. E lá foram eles dando gritinhos de alegria ao pensar o que seriam as brincadeiras dentro d'água. Ai, coitadinho do meu patinho cinzento. Todos os outros nadam tão bem, mas este, a toda hora, parece que vai se afogar. É tão sem jeito. Com o passar dos dias, mais aumentavam as preocupações e tristezas de Dona Pata. Seu filhinho, grande e cinzento, não só era muito desajeitado, e além disso, todos os outros patos e patinhos não queriam nada com ele. Todas as vezes que o pobrezinho se aproximava para brincar, era logo repelido e até era preciso que Dona Pata o defendesse para que não o machucasse. Mas se sua mamãe, Dona Pata, ficava triste, mais triste e sentido, ainda ficava o patinho feio que não conseguia fazer amigos e brincar como todos os outros. Todas as aves o perseguiam. Eram galinhas, patos, gansos, marrecos, todos brigavam com ele. E foi ficando tão triste que um dia resolveu fugir. Acho que este é o único jeito mesmo. Bem que eu gostaria de ficar aqui e brincar com todos os outros. Mas ninguém me quer. Tem mamãe, coitada, como tem sofrido por minha causa. Vou bem pra longe onde não haja ninguém. Assim poderei viver sozinho sem aborrecer ninguém com a minha feiura. Mas que culpa eu tenho de ser tão feio? E muito choroso, lá foi Patinho embora. Andou muito pelo meio do mato. Um dia, ouviu uns tiros. E com o coraçãozinho aos pulos, correu a se esconder, mas de nada adiantou. Logo um enorme cachorro apareceu. E ao vê-lo, correu a cheirá-lo, olhando meio admirado. Mas depois de farejá-lo bem, deu as costas e se foi embora. Uf, que alívio! Acho que sou tão feio que nem um cachorro quis nada comigo. Ainda bem, se eu fosse um patinho bonito como os outros, talvez ele tivesse me levado. Uf! E lá se foi o patinho feio às pressas, procurando ir para bem longe daquele lugar tão perigoso, cheio de caçadores. Quando deu por si, estava próximo a uma casinha muito bonitinha. Foi logo apanhado por uma senhora já bem velhinha, que animada o apanhou, pensando ser uma patinha que poderia fornecer-lhes deliciosos ovos. Depois de algum tempo, vendo que não conseguia alguns ovos, a velhinha zangada mandou embora. Lá se foi novamente triste, enquanto via o gatinho e a galinha que riam às suas custas. Eu sei que sou feio, não sei fazer quen-quen como os outros patinhos, e não sou lá muito bom nadador, mas como eu gostaria de ter uma porção de amiguinhos. E já estava desanimando novamente quando surgiram algumas crianças que o levaram para casa. Mas o patinho feio, pensando que quisessem maltratá-lo, começou a pular e a esvoaçar pela sala, derrubando o litro de leite, a farinha de trigo e quebrando uma porção de bibelôs. A mãe das crianças, já zangada com tanta desordem e algazarra, saiu correndo atrás do patinho com uma vassoura na mão. Lá se foi ele outra vez correndo desesperadamente para o mato. O tempo foi passando e o nosso patinho feio foi crescendo. Suas asas já eram fortes e seu corpo coberto por novas e bonitas penas. Já então, ele voava e conseguia ficar muito tempo no ar sem ser preciso pousar. Que bom! Já posso voar onde quiser. Mas até quando continuarei assim tão sozinho?
Certo dia, num de seus longos voos, sem saber como, foi parar num lindo jardim, onde havia um maravilhoso lago com águas muito azuis e límpidas. O jardim estava todo florido e a claridade daquele dia fazia com que ficasse ainda mais bonito. Avistando lá de cima umas aves no lago, tão lindas como jamais havia visto, resolveu descer. Ah, que bom se eu pudesse viver junto destas aves tão maravilhosas. Eu nunca vi coisa igual. Não são patos, galinhas e nem marrecos, pois estes eu conheço bem. E o patinho feio, com muito medo, já esperando como sempre ser mandado embora, foi-se chegando junto às outras aves. Mas as águas do lago eram tão limpas que sua imagem se refletia perfeitamente. E qual não foi sua surpresa ao constatar que havia se tornado uma bela ave de penas lindas e pretas. Era igualzinho àquelas aves que estavam naquele lago, apenas as outras possuíam penas brancas. Mas admirado e comovido ficou ainda quando as outras foram se chegando para perto dele e começaram a acariciá-lo com o bico. Como estava contente e feliz! Oh, como sou feliz! Que bom ser recebido aqui. Ficarei para sempre com elas e vou ser um bom amigo de todas. Nem se importaram com as minhas penas pretas. E cada vez mais ficava o patinho feio, admirado e intrigado com tantas gentilezas. Todos curvavam a cabeça respeitosamente quando ele passava nadando. Certa manhã, quando algumas crianças se aproximaram correndo do lago, ele ouviu: Vejam ali que lindo cisne negro! É o mais bonito de todos. Vamos jogar estas migalhas de pão para ele. Aí então o patinho feio, que tanto sofrera, ficou sabendo que na verdade não era um simples e feio patinho, mas era um imponente cisne negro de rara beleza. Certamente o ovo da qual nascera fora por um engano colocado no ninho de Dona Pata. Mas agora estava feliz, tão feliz, que esqueceu todos os apertos e tristezas que passou e viveu para sempre entre seus novos e verdadeiros amigos. Uma vez uma caixa de soldadinhos de chumbo, todos de fuzil ao ombro, farda vermelha e azul, muito garbosos e imponentes. Eram todos iguaizinhos, pois foram feitos de um mesmo pedaço de chumbo. Mas havia um entre os 25 que possuía apenas uma perna, já que, tendo sido o último soldadinho a ser feito, não sobrara chumbo suficiente para completá-lo. E é a história desse soldadinho de chumbo sem perna que vamos contar a vocês. Na sala onde se achavam os soldadinhos, existiam muitos e muitos outros brinquedos, todos lindos e coloridos. Bolas, castelos de papelão, carrinhos. Porém, o mais bonito de todos era uma pequena bailarina, toda vestida de cor-de-rosa, com fita azul nos ombros e uma estrelinha prateada, muito brilhante, presa a uma das pontas dessa fita. A pequena bailarina passava o dia inteiro com seu pezinho esquerdo erguido tão alto que o soldadinho, por não vê-lo, pensava que também ela tivesse só uma perna igual a ele. Essa sim, como é linda! É igualzinha a mim. Também só tenho uma perna. Bem que eu poderia me casar com ela. Qualquer dia desses eu ainda falarei com ela. E falando assim, recostou-se a um canto e dormiu profundamente, já que a noite se fazia sentir pelo escuro que estava lá fora. No dia seguinte, bem cedinho,
Quando as crianças se levantaram, pegaram o soldadinho e o colocaram em cima da janela, ao lado de um bonito vaso de flores. Mas, de repente, um vento mais forte fez com que as janelas se fechassem e o soldadinho foi atirado lá embaixo, caindo bem dentro de um pequeno riacho formado pelas águas da forte chuva que caía. Oh, que tombo medonho! Mas como todo bom soldado, não se deixou amedrontar e continuou firme, segurando seu fuzil ao ombro. As crianças correram lá embaixo para apanhá-lo. Chegaram bem pertinho dele, mas não conseguiram vê-lo. Já a correnteza o levava para longe. Estou aqui! Venham me tirar de dentro d'água! Gritou o soldadinho, mas de nada adiantou. Gente de verdade não ouve os brinquedos. Só outro brinquedo teria ouvido. E a chuva que parecia estar passando aumentou cada vez mais, formando na beirada da calçada um verdadeiro rio. No momento em que o soldadinho, às cambalhotas, dobravam a esquina, eis que 2 meninos o avistam e correm para apanhá-lo. Ei, veja um soldadinho de chumbo! Vamos fazer um barquinho de papel e colocá-lo dentro? Apanhando um pedaço de jornal, fizeram então um barquinho e, colocando dentro dele, em pé, o soldadinho, puseram-no na correnteza. Lá se foi o barquinho rua abaixo. A correnteza estava fortíssima e o barquinho de papel ia com tanta rapidez, ora rodopiando para cá, ora rodopiando para lá, que o soldadinho parecia muitas vezes que ia cair. Mas lá continuava ele, firme, sem nem piscar. Num momento, o barquinho escorrega para dentro de um escuro bueiro e o soldadinho exclama: Puxa, como está escuro! Onde será que eu estou? Se ao menos eu tivesse aquela linda boneca bailarina para me fazer companhia. Não vejo nada. E o barquinho, dentro do bueiro, continuava sua viagem sem parar. E a correnteza ia ficando cada vez mais forte. E o soldadinho notou com alegria que, naturalmente, era porque estava chegando ao fim do bueiro e, assim, logo veria a claridade novamente. Mas, de repente, a água corre mais ligeiro e, com um grande estrondo, como uma cachoeira, cai num largo canal. O soldadinho fez o que pôde para se aguentar firme dentro do barquinho de papel. Mas quando chegou ao meio do canal, um redemoinho fez com que o barquinho se desmanchasse todo e o soldadinho, com o peso do seu chumbo, foi afundando depressa. Mas antes de chegar ao fundo, eis que um grande peixe abre a boca e, plac, o engole. O soldadinho de chumbo, embora com seu coraçãozinho aos pulos, manteve-se firme com seu fuzil ao ombro. Puxa, aqui está ainda pior do que lá no bueiro. Além de ser bem mais escuro, ainda me falta o ar. Será que eu aguentarei muito tempo? Mas o nosso soldadinho estava mesmo com muita sorte. Não é que logo no dia seguinte, bem cedo, o peixe foi pescado e vendido assim que chegou ao mercado? Mas qual não foi o espanto do soldadinho quando abriram o peixe para prepará-lo num gostoso molho, ao se ver na mesma casa de onde havia caído da janela? A cozinheira, pegando-o, entregou-o ao menino da casa, que o carregou para o quarto de brinquedos. Que alegria do soldadinho ao rever todos aqueles brinquedos e seus companheiros de batalhão. O castelo de papelão, a bola toda colorida e sua querida bailarina, sempre erguida em um dos pés. O soldadinho ficou tão comovido que, se não fosse um soldado valente e forte, teria chorado de emoção e alegria. Oh, lá está minha querida bailarina. Como é bonita e graciosa. Assim que todos os outros soldadinhos e brinquedos forem dormir, eu vou criar coragem e irei falar com ela. Hoje eu vou mesmo.
Mal sabia o soldadinho que a bailarina estava também ansiosa por conversar com ele. Ela também havia sentido tanto sua falta durante aqueles dias que ele andou às voltas com um barquinho de papel, bueiros e peixes. Mas eis que, de repente, o menino, dono daqueles brinquedos, exclama: Não, eu não quero mais este soldadinho sem perna. Prefiro ficar só com os outros que estão bons. E pegando o pobre soldadinho, joga-o dentro da lareira, onde o fogo, por ser um dia muito frio de inverno, estava bem aceso. Ali ficou o soldadinho, ardendo entre as chamas, mas sem nada poder fazer. Mantinha, como em todos os outros momentos difíceis, o seu fuzil firme no ombro. Aos poucos foi ardendo a cor e se derretendo. Quando pouco restava ainda do soldadinho, um vento mais forte abre a janela e joga a pequena bailarina também para dentro da lareira, bem perto do soldadinho. Por ser de pano e o seu corpinho todo cheio de palha, foi queimada ainda muito mais depressa. Na manhã seguinte, quando o fogo já havia queimado os últimos pauzinhos de lenha e só restavam mesmo cinzas, eis que a empregada encontra um pequeno coraçãozinho, todo vermelho, que era do soldadinho, e uma estrela prateada, muito brilhante, que antes havia sido um enfeite da fita que a bailarina levava sempre ao ombro. Era tudo quanto restava do soldadinho de chumbo e da bailarina que muito se gostaram. Dia, quando o príncipe Renato de Lafon voltava de uma de suas costumeiras caçadas, que deixavam sempre os pobres bichinhos e pássaros da floresta em grande temor pela excelente pontaria do príncipe, viu no seu imenso jardim uma velhinha que levava às costas um pesado feixe de lenha. Muito zangado, o príncipe ordenou aos seus guardas que levassem a velhinha à sua presença. Sabe de quem é esta lenha toda que você apanhou? Do bom Deus, que a fez cair das árvores para que os pobrezinhos como eu a apanhem. Toda esta lenha e tudo que estiver neste jardim me pertence. E trate de nunca mais pisar aqui dentro. Ah? Pois senão soltarei meus cães e mandarei os guardas prendê-la. O senhor príncipe fala assim porque é rico, nunca sofreu e jamais sentiu o que seja o frio de um inverno como este que estamos passando. Mas o príncipe mandou que a lenha fosse jogada no rio. E com a voz trêmula, enquanto se retirava, a velhinha falou: Não foi somente a mim que o príncipe fez mal, foi a ele próprio, porque de hoje em diante nada mais, nem o fogo, nem as mais grossas cobertas poderão aquecê-lo. O príncipe Renato encolheu os ombros e continuou sua viagem de volta ao castelo. Durante o jantar, ele se mostrou, como sempre, muito alegre, não se recordando mais das palavras da velhinha do Borski, quando, de repente... Ui, que frio! Não posso nem mais conter meu queixo que bate sem parar. Põe mais lenha no fogo da lareira. Mas o príncipe não parava de bater os dentes, e então foi levado para a cama e coberto com uma porção de cobertores. O príncipe cada vez mais sentia um frio horrível. A rainha mandou então chamar os 3 melhores médicos da cidade
E estes, depois de examinarem o príncipe cuidadosamente, afirmaram que era uma doença que jamais haviam visto. Alguns meses depois, sem que o príncipe demonstrasse qualquer melhora, sua mãe experimentou fazê-lo sair numa carruagem fechada, pensando que o sol poderia aquecê-lo. Enquanto a carruagem passava lentamente pela cidade, o príncipe espiava ansiosamente pela janela, com esperança de encontrar a velhinha que havia sido a causadora de todo o seu mal. E já estava desanimado quando ela surgiu junto a uma igreja, carregando lenha como sempre. Guardas! Guardas, prendam aquela bruxa! Não deixem que ela escape! Agora sim, ela me pagará por todo esse frio horrível que sinto há tanto tempo. Seus guardas imediatamente se lançaram sobre a velhinha e arrastaram até o palácio. Acusada de roubar a lenha e de fazer bruxaria, foi condenada a muitos e muitos anos de prisão. Irei logo mais visitá-lo, príncipe. Para mim não existem grades que possam prender-me na prisão. Realmente, durante a noite, quando a lua mais brilhava no alto, pronunciando algumas palavras mágicas, saiu a velhinha voando através das grades da janela. Chegando ao palácio, ela entrou no quarto do jovem príncipe e lhe disse num tom de zombaria: Príncipe, o seu coração é duro como uma pedra. Bem merece este castigo para aprender a ser mais bondoso, mais carinhoso. Pense que muitos pobres estão também sentindo frio porque não possuem agasalhos para o corpo e lenha para os seus fogões. Logo pela manhã seguinte, a rainha reuniu seus guardas e criados e lhes disse que desejava vender todos os seus bens, suas joias e distribuir o dinheiro entre eles e os pobres da cidade. Depois de fazer o que realmente havia prometido, foi com seu filho, o príncipe, morar numa modesta casa de campo. Certo dia, a rainha, ajoelhando-se, pediu ao gênio bom daquele lugar que a ajudasse. Se quer salvar seu filho, tem de me trazer a taça da fada Titânia, na qual ela bebe sempre antes de romper a madrugada. Mas preste bastante atenção. Tem que regressar antes que o sol desponte e muito cuidado para não quebrá-la. Estou pronta. E tudo farei para salvar meu filho do misterioso mal que o aflige. Neste exato momento, surge um maravilhoso cavalo e a rainha saltou para a cela, colocando imediatamente uma brilhante armadura que estava presa na mesma. Galopando a toda pressa, chegou à floresta encantada, onde, escondendo-se atrás de uma enorme árvore, esperou a vinda da fada Titânia, que logo depois chegou numa deslumbrante carruagem, feita de uma enorme concha, puxada por cisnes muito brancos e seguida de muitos gênios. Levantando-se do seu lindo trono, todo de madrepérola, a fada Titânia, com voz suave e meiga, disse: Quem é o hóspede ao qual está reservada a honra de viver esta noite na minha taça encantada? Seja bem-vindo. A rainha tornou a montar a cavalo e saiu do seu esconderijo. Seu aparecimento foi saudado com gritos de alegria. Depois, um anãozinho ofereceu à fada Titânia a taça de cristal cheia de límpido orvalho. Após ter molhado os lábios na taça, a fada a ofereceu ao cavaleiro, que outro não era do que a rainha dentro daquelas brilhantes armaduras. Esvaziando a taça num só gole, mas em vez de devolvê-la à fada, esporeou o cavalo e partiu em grande disparada. Enquanto o cavalo galopava velozmente pela floresta, era seguido pelos gênios da fada Titânia, que pretendiam recuperar a taça.
Mas a rainha segurava-a cada vez mais firme e corria em louca disparada. A rainha já pensava estar salva quando, de repente, seu cavalo tropeçou na raiz de uma árvore e caiu quebrando uma perna. Segurando sempre a taça, continuou a pé seu caminho, correndo com medo de não chegar antes do nascer do sol, quando, de repente, ouviu um gemido. Indecisa entre socorrer a quem gemia e o receio de não chegar a tempo para salvar o filho, viu um velho muito pobre que, tendo machucado o pé, não mais podia continuar. A rainha, como sempre muito bondosa, tirou um pedaço de sua roupa e tratou do pobre homem. Logo em seguida, continuou a correr ofegante para o encontro com o gênio que havia prometido curar o seu filho em troca da taça da fada Titânia. Meu Deus, fazei com que eu chegue logo a tempo de encontrar o bom gênio que vai livrar meu filho do frio. Logo em seguida, seu rosto iluminou-se de felicidade ao avistar o telhado de sua casa. Entregando rapidamente a taça ao gênio bom, correu para ver seu filho, que estava abrindo a porta da casa e também correndo em direção à sua mãe. Mamãe, já não sinto mais frio. A sua sublime dedicação e o seu exemplo acabaram com o meu orgulho e mostraram-me o caminho da bondade. Deixe-me beijar suas mãos. Lá longe, a velhinha sorriu, contente, pois sabia que dera ao príncipe uma dura lição. Mas de agora em diante, ele seria bom para todos. Cantarolando baixinho, lá foi a velhinha em busca de sua lenha, que agora poderia apanhar à vontade. Queria muito ter uma criancinha para lhe fazer companhia. Perguntava sempre a uns e outros como conseguiria uma. Soube um dia que atrás de um morro residia uma velhinha com poderes mágicos muito fortes e que poderia ajudá-la. Para lá seguiu a senhora cheia de esperanças e, encontrando a velhinha, assim falou. Minha velhinha, informaram-me que a senhora poderia fazer com que eu arranjasse uma criancinha só para mim. Ajude-me. Não costumo fazer isto sempre, mas como vejo que a senhora é uma pessoa muito boa, vou ajudá-la. Entre, por favor. Sim, senhora. Descanse um pouco enquanto vou buscar a caixinha onde guardo os segredos mágicos. Eu estou cansada. Olhe. Aqui está a caixinha mágica. Veja este grãozinho de milho. Não é grão de milho comum, desses que as galinhas comem, não. É um grãozinho encantado. Dele poderá nascer uma linda criancinha. Por favor, minha senhora, dê-me logo esse grãozinho de milho. Eu pagarei por ele o que pedir. Não é assim que a senhora vai consegui-lo, não. Imagine se eu desse ou vendesse a todas que aqui aparecem um ninho encantado. Conseguiriam uma criancinha, mas seriam carinhosas e bondosas para ela? É preciso que a pessoa prove estar realmente disposta a tudo. Se eu prometo ser muito boa para a criancinha e que nada lhe faltará, ela terá tudo. Não, isto não basta. Ouça bem. Saia aí fora e olhe para o céu. Quando a senhora enxergar a maior e mais brilhante de todas as estrelas, caminhe em sua direção. Bem debaixo dessa estrela existe um maravilhoso jardim com muitas flores. Terá que dar um beijo em todas que encontrar. Quando uma dessas flores
entoar uma canção muito bonita. Apanha e traga para mim. Aí sim, darei o grãozinho de milho. Oh, que jardim maravilhoso! Eu andei muito para chegar até aqui, mas valeu a pena. Que flores lindas! Eu nunca vi nada igual. Eu vou começar a beijar as flores para ver se uma delas entoará a linda canção. E eu ganharei o grãozinho de milho. Começarei por este cravo. Oh, não é este. Também seria muita sorte que fosse logo a primeira flor. Vamos ver se é esta margarida. Também não é. E continuou a boa senhora beijando todas as flores que encontrava. Violetas, jasmins, orquídeas, lírios. Mas nenhuma sequer se mexia, quanto mais cantava. Oh, como eu estou cansada. Já beijei quase todas e até agora nenhuma cantou. Bem, eu vou beijar aquela linda rosa vermelha que está lá adiante. Pode ser que seja aquela, não é? A rosa está se mexendo. Ui, que linda música eu estou ouvindo. Eu sou a flor encantada, com grãozinho serei trocada. Quando o grãozinho crescer, uma linda criancinha irá nascer. E radiante de alegria, a boa senhora apanhou a rosa vermelha e correu de volta à casa da velhinha. Aqui está a flor que cantou. É esta linda rosa. Custei muito a encontrá-la, mas aqui a tem. Agora a senhora poderá me entregar o grãozinho de milho. Sim, minha boa senhora. Ficou provado sua força de vontade e o seu grande e verdadeiro desejo de ter uma criancinha em sua casa. Eis aqui o grãozinho de milho. Mas preste atenção. Somente plante-o numa noite de lua muito grande e clara. Apanhando com todo o carinho o grãozinho de milho, a senhora esperou 2 noites para que a lua estivesse bem grande. Foi ao fundo de seu quintal e, abrindo um buraquinho na terra, depositou o grãozinho de milho cuidadosamente. Como estou ansiosa para ver o que acontecerá. A velhinha me garantiu que deste grãozinho de milho nascerá uma linda criança. Não vou nem dormir para ver o grãozinho brotar. E lá ficou a boa senhora bem perto de onde havia plantado. Na primeira noite, nada aconteceu, e nem na segunda. Depois de esperar muitos dias e noites, e não podendo espantar o sono que já era muito forte, resolveu deitar-se um pouco. Como dormir? Também tantas noites acordado esperando o pé de milho nascer. Eu já sei o que vou fazer. Uma vez que não posso ter mesmo uma criancinha para me fazer companhia, hoje mesmo arranjarei uma porção de gatinhos e cachorrinhos para morar aqui. Assim não ficarei sozinha e terei companhia. É isso mesmo que vou fazer. E saindo do quarto, ia a boa senhora em direção à cozinha para fazer seu café, quando olha pela janela que dá para o quintal. Meu Deus! O que é aquilo? Que enorme pé de milho! Nunca vi um tão alto e bonito! Ou será que deu certo a mágica da velhinha da montanha? Eu vou correndo ver. E muito depressa, lá foi para o quintal a boa senhora com o coração batendo. Aproximou-se do pé de milho que, muito alto e verde, possuía uma espiga. Não era uma espiga qualquer, embora tivesse todas aquelas folhas fechando-a. Era bem maior do que as espigas comuns.
correu a apanhar alguma coisa em que pudesse subir e alcançar a espiga. Será que existe dentro dessa espiga? Vou abri-la com todo cuidado. Oh, que linda criancinha! Como é forte e bonita! Oh, coitadinha! Está completamente sem roupinha. E segurando a criancinha com todo carinho e amor, levou-a para casa. Cheia de felicidade, deitou-a no lindo bercinho que havia preparado e vestiu-a com alegres roupinhas que há muito tempo vinha costurando. Daquele dia em diante, nem por um segundo a boa senhora voltou a ser triste. Seu coração estava repleto de alegria e felicidade por ter agora uma criancinha para cuidar e ser sua companheira.